Meu filho tem 9 anos, paciente Dr. Lucas. Como é possível a inclusão em sala de aula, uma vez que ele aprende de forma absolutamente diferente? Excelente Essa é uma boa pergunta. Excelente pergunta. Eu vou buscar entender como é a forma que... Por isso que é sempre importante a avaliação. Num processo de avaliação, a gente vai identificar quais são as forças e as fraquezas dessa criança. Quais são as habilidades e as dificuldades do funcionamento do cérebro mesmo, né? De que forma que essa criança aprende. E aí propor para a escola, né, uma forma de que ele consiga dar conta daquilo ali. Então, assim, no autismo, a gente vê muito, assim, da inclusão do conteúdo. Não adianta querer ensinar todo mundo da mesma forma. Isso, quadradinho. Quadradinho. Não dá. Não dá. E isso não só para o autismo. Né? A gente tem uma pluralidade hoje de funcionamento. Eu vou deixar bem claro que eu sou super a favor, não tem como ser diferente. Só que a gente vive num país em que os moleques estão chegando na 8ª série, no ano, e muitas vezes não sabem ler o português. Como que a escola consegue fazer isso? Teria que ter um professor auxiliar? Como que a escola dá conta se ela não está dando conta de ensinar 1 mais 2 é 3 para o aluno que não tem a dificuldade intelectual, não está conseguindo ensinar português, que o molecado está cada vez... não consegue interpretar um parágrafo. Típicos, os típicos. Os típicos, estou falando dos típicos. Sim, a escola não sim. está dando conta de ensinar os típicos. Sim. Por falar nisso, falando da palavra, assistam Atypical. Vocês assistiram Atypical na Netflix, né? Que acho que contextualiza um pouco do que nós estamos falando. Como que a escola consegue dar conta desse aluno que tem algumas necessidades especiais, sem ser Eu não sei se a politicamente escola correto? consegue, né? A escola não consegue, muitas vezes, né? Então, assim, o que é necessário? Um acompanhante terapêutico. Essa criança tem necessidades especiais, ela tem uma forma diferente de aprender. Então, ela tem, né? Por isso que a gente está falando do diagnóstico, do laudo, isso também é importante, porque garante algumas questões aí para a criança, né? As crianças com autismo têm alguns direitos também. Isso é importantíssimo. Então, eu tenho uma colega, ela se chama Carla Borges, ela é advogada, ela é especialista sobre autismo. Se você entrar no Instagram, ou ela tem um blog também que se chama Autismo Legal. Ela é mãe de autista, ela entende tudo sobre direitos. Isso até coloco no final dos meus laudos, né, o endereço das redes sociais dela, porque ela traz informação muito recente. Né? Então, as pessoas com autismo, as pessoas com TDAH, né, com dislexia, elas têm direitos que devem ser garantidos. O acompanhamento dentro da escola, ele é extremamente importante. Antes da pandemia, eu já fiz isso 2 vezes. Eu fui fazer um estudo sobre a inclusão de crianças em diferentes escolas e em diferentes países. Então, eu fui entrando em escolas desde Portugal, Espanha, para acompanhar como que os outros países lidam com isso, né? E a gente tem uma realidade completamente diferente, né? Em que em outros países o professor tem um mestrado e quando tem uma criança com alguma dificuldade na sala, tem um segundo professor, né? Então, isso tudo já faz parte. Lá em Portugal tem 100% de inclusão. A gente está completamente longe disso. Um comentário, desculpa. Diferença essencial, que chama o livro. Né? Isso. Só O rapidamente. Sol já pesquisou. Já achou. Papum. 2 comentários, já te passo a palavra. Primeiro, quando eu estudava em Rio Claro, no meu colégio do estado, tinha uma classe especial. Não tinha inclusão. As crianças que tinham algum comportamento atípico eram colocadas numa classe à parte. Era até o castigo pro bagunceiro, né? E aí você misturava o bagunceiro, o autista, o TDAH, tudo junto. Primeiro isso. Segundo, o que nós estamos fazendo aqui hoje é dizendo aos pais que tem uma criança com autismo que tem muito a ser feito. Tem muitas possibilidades. E né? aí tem um detalhe. Ok, doutor, tem muito a ser feito. Quem banca isso? E aí você transfere para a família. Olha, você precisa fazer neuropsicólogo, TO, quem banca? E você ainda precisa ter uma AT na escola. Quem banca? É exatamente isso que a Lisana está colocando. Isso é normatizado. Uhum. Você entendeu? Então, há de se buscar a normatização disso. Cada caso é um caso, mas há de se buscar. Porque senão sobra para o pai e para a mãe a responsabilidade de engolir o diagnóstico e prover todo tipo de atenção.
E o Ministério Público está aí para isso, viu? Todo E aqui mundo tá tem uma, acesso e aqui tá ao uma Ministério polêmica aqui que Público. o pessoal tá debatendo aqui no chat, que é isso, né? A Ana, a nossa tia, né? Ela é professora numa escola municipal. É municipal, né? E ela tá falando, né, que tem o direito de ter um intermediador. Tem. Né? É. E aí as outras, tem gente também falando que tem o direito, mas também não funciona. Na prática não funciona. Essa é a questão que eu queria chegar. Né? E que quando tem um intermediador também, não é um especialista, É isso aí. Essa né, questão. da É pra área fingir, que né? vai, é uma pessoa que vai estar cuidando a parte, mas também não vai só- trazer Sabe, nem o- né? Não né? vai A gente tem agregar, experiência. né? Tipo assim, teve paciente nosso da clínica, interno, na clínica, que a gente levava na escola, ele, assim, era algo engraçado, para não dizer trágico, porque ele ia lá visitar diariamente a escola, ou 2 vezes, 3 por semana, ele ficava lá no fundo da sala, dando risada para a parede, às vezes a professora ia lá, ficava 5 minutos com ele, dava algo para ele fazer, ele prestava atenção na professora, a hora que ela virava as costas para atender a classe, ele ficava olhando para cima. Todo mundo tratava ele como diferente. Quando ia na hora da merenda, do intervalo, ele ia no refeitório, ele entrava no refeitório, todo mundo ganhava um pãozinho ou um lanche, o que fosse, ele ganhava 2, 3, 4, quando quisesse. Então, tipo assim, não se tem organização inclusiva. Assim, se tem a ideia, mas nem os outros meninos, as outras crianças estão preparadas para tal, nem os profissionais, o meio social não está preparado. Enquanto não organizar, criar uma estrutura social de inclusão, então, assim, a gente vai estar brincando com esses meninos. Fingindo, né? Fingindo. Assim, que- vai estar criando uma situação para inglês ver e nada efetivo. De uma situação frequente. Isso. Nós não estamos falando Falando de regra, algo... não estamos falando de exceção, né? Exatamente. Tem Cris. escolas muito boas de inclusão, a gente não pode, né? Sim. Mas, assim, Sim. falar que a gente tem isso já organizado, já definido, Não tem. Não. Tem. Não tem. Não. Por Não, isso não. o desespero dessa mãe que perguntou. E olha, assim, eu conheço muitas mães de autistas e assim, o quanto elas lutam, o quanto elas vão atrás, assim, incrível. olha, eu aprendo muito com mães de autistas. É incrível mesmo, né? O Sim. quanto elas vão se apropriando das coisas e E se vão em ajudando. luta Se ajudando. e se ajudando e vão eu participei há pouco tempo aqui de uma reunião, né, representando a Fênix, e era uma discussão mais política, e aí as mães vieram juntas, trouxeram seus filhos e exigindo seus direitos, né? Não era nem pra gente ter isso, porque é um direito, se é um direito, por que eu vou exigir o meu direito, não é verdade? Né?